Eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo o direito e a moral. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo aqui o direito e a moral, normas jurídicas e normas morais. As contribuições do texto hoje são do professor Eduardo Pittar. Vamos então ao nosso primeiro slide. As regras jurídicas não estão isoladas na Constituição no espaço do dever ser social. Existem muitos discursos fundantes de práticas determinadoras de comportamento, podendo-se citar a religião como dispersora dos modos de ação, corretos, bons, adequados, virtuosos. A moral como constitutiva de um grupo de valores predominantes para um grupo ou para uma sociedade. As suas derivações, como por exemplo, a moral dos justos, a moral dos vencedores, a moral do morro, a moral da prisão. As regras do agir, do trabalho constitutivas de ordem imperativos de eficácia e organização funcional, sem que necessariamente sejam regras jurídico-trabalhistas, entre os quais aparece o discurso jurídico normativo. Ora, norma jurídica é mais uma das possíveis formas de constituição de mecanismos de subjetivação dos indivíduos pertencendo à ordem das regras imperativas, politicamente determinadas, objetivamente apresentadas, das quais sobre nenhuma escusa, salvo as previstas em lei, se pode deixar de cumprir. Um dos aspectos importantes que nós podemos citar dentro desse critério é a relação da participação da moral dentro das discussões do direito. Entendemos que a moral é um preceito extremamente importante dentro da sociedade, porque a partir dela são trazidos ditames importantes que são os comportamentos que as pessoas trazem com relação à perspectiva moral. O desejo ao qual as pessoas têm com relação aos comportamentos do coletivo. Isso efetivamente tem um papel de grande importância quando discutimos aspectos relacionados à característica jurídica e relacionados também às instituições jurídicas. Vamos então ao nosso próximo slide. O tema da relação entre direito e moral normalmente é tratado de forma que se indique a experiência moral e a norma moral como anteriores, sobretudo tendo-se em vista o cronológico surgimento das regras de direito relativamente às regras da moral. Costuma-se também afirmar que a norma moral é anterior, precedindo de qualquer fenômeno exterior, como geralmente só ocorrer com o fenômeno jurídico. Afirma-se mais ainda que a norma moral não é cogente, pois não pode dispor do poder punitivo de uma autoridade pública para fazer valer os seus mandamentos, recorrendo-se normalmente às sanções diferenciadas das jurídicas, consciência, rejeição social, vergonha. E por fim, se afirma que a norma moral não é sancionada e nem promulgada, pois estas são as características de normas estatais que se regulam dentro de um procedimento formal, complexo e rígido, com o qual se dá publicidade aos mandamentos jurídicos. Percebam vocês que cada um dos aspectos discutidos aqui, nós estamos falando de relação da moral e efetivamente das normas que nós temos elas como constitutivas dentro do Estado. É evidente que nós temos uma importância muito grande com relação às normas morais, porém elas não têm o mesmo tratamento, como citado aqui, como relacionado às normas que são estabelecidas pelo Estado. Bem como essas características, nós podemos perceber que essa relação do que nós temos enquanto normas morais, nós temos as sanções que não são também iguais
às sanções estabelecidas pelas normas do Estado. Aí citamos a consciência, a rejeição social, a vergonha, outros aspectos que vêm a compreender efetivamente o processo da característica dessa relação da norma social. Vamos então ao nosso próximo slide. Os esforços de diferenciar o direito e moral não devem ser maiores que os de demonstrar suas imbricações. O direito pode caminhar em consonância com os ditames morais de uma sociedade, assim como andar em dissonância com os mesmos. Na primeira hipótese, está-se diante de um direito moral, e na segunda hipótese, está-se diante de um direito imoral. Essas expressões batem e retratam a pertinência ou a impertinência do direito com relação às aspirações morais da sociedade. O curioso é dizer que o direito imoral, apesar de contrair sentimentos latentes axiologicamente na sociedade, ainda assim é um direito exigível, que obriga, dever ser cumprido, que submete às sanções pelo não cumprimento de seus mandamentos, ou seja, que pode ser realizado. Em outras palavras, o direito imoral é tão válido quanto o direito moral. Percebam vocês que nós temos duas características aqui, porém duas características que caminham próximas. É a relação do direito estabelecido pelo Estado e a relação do direito estabelecido pela sociedade, ou seja, as características de cada um desses processos normativos que se instituem dentro da sociedade. Embora com características diferentes na sua aplicabilidade, nós podemos perceber que existe a consonância, existe a aproximação, existe a influência que se faz com relação a essa característica. Há uma dificuldade muito grande de você dividir efetivamente essa relação do que seria a perspectiva moral e do que seria a perspectiva do direito aplicado pelo Estado. Temos efetivamente essa dificuldade. Por quê? Porque nós temos uma proximidade desses dois aspectos na sua essência, que estão efetivamente representando perspectivas importantíssimas e representativas para a sociedade. Assim, os costumes, bem como a sua aplicação normativa, elas estão efetivamente próximas. Então, quando falamos de cada um desses aspectos, nós temos que ter um cuidado tremendo, para que em diversos momentos nós percebemos que eles estão entremeados, eles estão próximos da mesma perspectiva relacionada aos princípios básicos de uma norma. Vamos então ao nosso próximo slide. Abordando-se ainda mais de perto as características da moral e do direito, pode-se dizer que o direito possui como características a heteronomia, a coercibilidade e a bilateralidade. O direito é atributivo da conduta humana. Heteronomia, coercitividade, bilateralidade seriam as notas essenciais do direito, porque as obrigações jurídicas formulam-se da conduta para o indivíduo, e não o contrário, porque o descumprimento de comandos jurídicos pode ter como modo a aplicação de sanções, e mesmo o exercício do comando jurídico sob a força física, uma vez que o Estado monopoliza a violência e, por fim, porque as relações jurídicas pressupõem ao menos a interação de dois sujeitos para existir e serem cumpridas. Unilateralidade, incoercitibilidade e autonomia seriam as notas essenciais da moral, significando exatamente o oposto do indicado anteriormente como características do direito. Aqui nós podemos perceber que a cada momento a proximidade ela vai se envolvendo, vai tendo esse entrelace onde existem as características do direito formal e onde existem efetivamente as características dessa prática moral dentro da sociedade. Percebam vocês que são aspectos importantes, que estão dentro de uma relação que é efetivamente o papel de cada uma dessas estruturas dentro da sociedade, bem como nós podemos entender que as normas têm o seu papel e a moral também tem o seu papel.
dentro desse contexto. E em alguns momentos elas estão próximas. Em alguns momentos temos visões diferenciadas da sua aplicabilidade. Vamos então ao nosso próximo slide. De fato, o que há de dizer é que a moral se caracteriza por uma série de dados: espontaneidade, consciência, unilateralidade, conduta interior, que a faz algo distinto do direito: coercitividade, bilateralidade, heteronomia, atributividade. São provas que confirmam a tese da intensa intimidade do direito com a moral, a saber. Primeiro ponto: obrigação natural. Exemplo, dívida de jogo, descrita no artigo 814 do novo Código Civil. Trata-se de obrigação puramente moral, não exigível juridicamente, mas que, se solvida, não pode ser movida de ação judicial, pedido impossível. Tem-se aí a absoluta indiferença do direito por um ato moralmente recriminável. Segundo, o incesto não é considerado crime no sistema jurídico repressivo brasileiro, inexistindo tipo penal específico para a penação do agente. Não obstante, a indiferença legal sobre o assunto trata-se de um típico comportamento moralmente condenável. Percebam vocês que dentro desse universo nós temos características que elas se distanciam agora. O que efetivamente pode ser considerado como um crime dentro do Código Penal, nós temos algumas características que são específicas, mas aqui nós podemos observar o inverso. O que seria moralmente condenável, porém não se caracteriza dentro de qualquer artigo do Código Penal como um delito. Percebam vocês que nós estamos dentro de um universo onde a relação do que é efetivamente considerado como um delito dentro da sociedade, nesse processo nós teríamos então essa visão ao qual não seria efetivamente um crime. Percebam vocês que aqui nós temos já uma diferença. Tanto o exemplo que foi apresentado como um processo de dívida por jogo, bem como o incesto. Moralmente, nós temos duas situações que elas são altamente condenáveis moralmente pela sociedade, porém não são evidentemente constituídas como um crime dentro do Código Penal. Então aí já temos essa diferença, né, que podemos perceber que é efetivamente importante para essa análise que nós fazemos desses dois cenários. Vamos então ao nosso próximo slide. A ordem moral, por ser espontânea, informal e não coercitiva, distingue-se da ordem jurídica. No entanto, ambas não se distanciam, mas se complementam na orientação do comportamento humano. A axiologia é, portanto, capítulo de fundamental importância para os estudos jurídicos, visto que dá cristalização reiterada e universal por meio dos costumes diante do surgimento de exigências normativas jurídicas. Apesar dos esforços teóricos didáticos no sentido de diferenciar o direito e moral, não se pode perceber senão uma profunda imbricação entre o exercício do juízo jurídico e o exercício do juízo moral. Pode-se até mesmo perceber esta inter-relação no ato decisório do juiz, sempre sobrecarregado pelas inflexões pessoais, costumeiras, axiológicas, contextuais e socioeconômicas que circundam o caso sub judice. Aqui nós tentamos então observar a importância que existe da relação para a sociedade das concepções morais, bem como também a relação da aplicabilidade do direito formal. Percebam vocês que por todos os esforços que foram apresentados por relação do texto, nós entendemos que existe uma proximidade muito grande entre esses dois universos. Existe uma dificuldade muito grande para você efetivamente separar essas duas estruturas pelas quais nós temos existentes dentro da sociedade. Assim, podemos perceber que existe uma influência muito forte na concepção do direito formal, constituído, aplicado pelo Estado, bem como também essa relação normativa a partir da moral existente dentro da sociedade.
Assim, nós terminamos então a nossa aula de hoje. Espero que tenha contribuído para vocês aqui essas informações, as discussões pelas quais foram apresentadas dessa temática tão importante que nós temos, que é moral e o direito. E a relação também dentro das suas estruturas dentro do Estado. A todos vocês, muito obrigado e nos encontramos então no nosso próximo vídeo.